Mais uma vez estamos aqui, amigo dos estudos, a fim de que possamos estudar o livro Os Mensageiros. Hoje nós iremos estudar o livro Os Mensageiros, o capítulo 8º. Então vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Mestre Jesus, nos abençoe na tarefa de hoje, que possamos sentir o Teu reino de paz e consolações. Envolva todos nós com a Tua paz e que possamos sentir a Tua doce presença. Fique sempre conosco, Mestre Jesus, graças a Deus. É isso, amigos, então vamos estudar o livro Os Mensageiros. Então vamos para o primeiro slide. Estamos na primeira página com as informações do livro Os Mensageiros, em que nós iremos estudar hoje o capítulo 8, de nome O Desastre de Acelino. André Luiz está ouvindo, na colônia espiritual Nosso Lar, os relatos de Acelino, em que este irmão está esclarecendo os acontecimentos da sua última encarnação. Acelino, ele é originário da colônia espiritual Nosso Lar, e ao encarnar, ele tinha a missão e o resgate espiritual de desenvolver a mediunidade em prol da caridade, da divulgação da verdade, mas Acelino escolheu os equívocos da sua vida e resolveu ganhar dinheiro com as faculdades mediúnicas. Tais faculdades mediúnicas em que Acelino foi preparado na colônia espiritual Nosso Lar, a fim de que este pudesse auxiliar os irmãos encarnados. Mas o egoísmo de Acelino, os erros, as vaidades, a preocupação única dos ganhos financeiros com a mediunidade gerou este desastre, este drama na vida de Acelino. E ele retornou à colônia espiritual Nosso Lar com esta infelicidade de não cumprir os planejamentos espirituais. Então, irmãos, vamos estudar hoje o capítulo 8º do livro Os Mensageiros. Vamos para a próxima tela. Estamos no slide 2, temas do capítulo. Nós iremos estudar 2 itens. O primeiro, amigos dos estudos, cita interesses inferiores. Acelino prevaleceu os seus interesses egoístas inferiores diante dos planejamentos espirituais. Ele, ao ter ganhos financeiros, ganhos com dinheiro através da sua mediunidade, ele gerou vibrações, ele concordou de alguma forma criar elos vibratórios com entidades infelizes de cada, digamos assim, cliente em que Acelino recebia, a fim de que ele pudesse orientar pela sua mediunidade e logo depois receber os ganhos financeiros com tais comportamentos, com tais atividades mediúnicas, que foi um grande equívoco, na medida que a mediunidade é um valor sagrado e a ação, quase na sua totalidade, é do mundo espiritual. O médium, ele é um intermediário, mas Acelino resolveu, pelo seu egoísmo, ao falsear a sua razão, eis aí o item 2, ele foi falseando a sua razão. Ele foi criando ideias, lógicas infelizes, tentando se justificar na medida que outros irmãos de fé ganham valores com as funções das atividades sagradas. E Acelino comprometeu esta encarnação ao agir, ao ter estas atitudes
ao incidir com este tipo de comportamento. Ele está relatando para o André Luiz e demais irmãos estes equívocos em que ele não conseguiu desenvolver os valores da mediunidade em prol, a serviço do Cristo. E sabemos todos nós que os ganhos financeiros através da mediunidade, primeiramente, comprometem tais ganhos as faculdades mediúnicas, porque os espíritos superiores que cuidaram de Acilino naquela oportunidade, não vão concordar com esta ideia de compensações financeiras através da mediunidade. Com isso, Acilino retorna para a colônia espiritual Nosso Lar com estes erros, este drama, este desastre. Então, amigos, é um grande alerta. Devemos evitar qualquer ganho financeiro com as coisas sagradas da vida, com os valores do Cristo. Vamos então para a página seguinte, tela seguinte. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos fazer a leitura de alguns trechos, amigos dos estudos. Então vamos para o primeiro trecho, em que Acilino está relatando os seus erros, a sua derrota diante de si mesmo, uma vez que utilizou a mediunidade para fins de ganhos financeiros, dinheiro, e, infelizmente, Acilino retorna para a colônia espiritual Nosso Lar na sua última encarnação. É claro que cabe informar, amigos, que Acilino ficou 11 anos no umbral, já que ele se envolveu com entidades que tais entidades representam os clientes que ele recebia em seu ambiente de atividades mediúnicas, a fim de que pudesse orientar questões comerciais, questões pessoais, sem nenhum teor de espiritualidade. E Acilino retorna à colônia espiritual Nosso Lar com esta derrota, mas ele ficou 11 anos aprisionado com estes irmãos das trevas. Então vamos fazer a leitura. Narração André Luiz. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Finalizamos a leitura da primeira parte. Acilino está aqui, amigos dos estudos, relatando que ele utilizou as suas faculdades para fonte de renda material. Vamos continuar com a leitura. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Momento na leitura, amigos. Segundo Acilino, ele diz aqui: agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Acilino, ao desenvolver estas ideias nocivas, ele fixou mentalmente a sua vida, a sua mente, nestes valores do egoísmo, esses valores maliciosos. Então houve uma espécie de fixação mental. Sabemos todos nós que a fixação mental, ou monoideia, nós ficamos em circuito mental fechado, através de ideias que não representam os valores eternos. E Acilino se fixou mentalmente nestes propósitos. Ele centralizou a sua mente nestes desejos de obter dinheiro, ganhos materiais através da sua mediunidade. Então ele se tornou um escravo de si mesmo. Vamos continuar com a leitura, irmãos. Narração André Luiz. As baixas correntes mentais
dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Momento da leitura. Segundo Acilino, as vibrações dos clientes, que são vibrações que representam os valores inferiores aqui da Terra, do mundo encarnado, criou uma cadeia mental para Acilino. E ele, em plena encarnação, estava aprisionado nesse mundo sombrio, nesse mundo de trevas, porque mediunidade é um valor sagrado. Nós não podemos ganhar dinheiro com os valores sagrados. E Acilino negou estas orientações e viveu uma cadeia mental, segundo ele mesmo informa. Vamos para o trecho seguinte. Narração André Luiz. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Momento na leitura, amigos, momento. Segundo Acilino, diz o seguinte: a morte chegou, ele desencarnou, e arrancou ele desta fantasia, isto é, a verdade, ela prevalece ao deixarmos o mundo físico. Então nós devemos desenvolver não um mundo de fantasia, um personagem, e sim uma vida de dignidade. Vamos continuar com a leitura. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais. Amigos dos estudos, finalizamos a leitura. Aqui Acilino diz que ele estava algemado no umbral por sinistros elos mentais, já que numa vida por inteiro, na sua última encarnação, Acilino utilizou estas vibrações de baixo teor. Ele foi criando pouco a pouco esta prisão mental. E ao deixar o mundo material através da morte do corpo físico, ele se viu e ficou 11 anos nesta região do umbral com estes irmãos. Imaginam, amigos dos estudos, que ambiente que Acilino viveu. E após 11 anos destas expiações, resgates, que já se iniciou após morte, Acilino foi amparado e retornou para a colônia espiritual, nosso lar. Então, amigos, é importante nós desenvolvermos as verdades, procurar se esclarecer, a fim de que possamos evitar os equívocos, falsear a nossa razão. Devemos evitar essas ilusões no mundo. Inclusive, tem uma questão do Livro dos Espíritos, 75, item A, que nós já estudamos algumas vezes, que Allan Kardec pergunta por que a razão não é um guia infalível. E a resposta diz, na sua primeira parte, o seguinte: seria um guia infalível se não fosse falseada pela má educação, egoísmo e orgulho. Então, amigos, a razão, ela só é um guia equilibrado, um guia seguro, quando ela está em Cristo. Quando a nossa razão, ela tem o Cristo como uma meta a ser alcançada, uma orientação, uma fonte, um manancial. Do contrário, nós iremos falsear a nossa razão, iremos viver ideias que não representam a moderação e o equilíbrio. E o Acilino, ele viveu esta experiência de ter compensações materiais com a sua mediunidade e criou uma cadeia mental, criou uma prisão
no seu mundo mental com estes irmãos desencarnados das trevas. É a lei da afinidade. Vamos para o slide seguinte. Estamos em nosso último slide, correspondências doutrinárias. No quadro frisado em amarelo, livro Os Mensageiros, capítulo 8. Nós temos um personagem central, Acilino, em que este irmão está relatando as suas derrotas pessoais. E vamos desenvolver o nosso estudo comparativo com as obras básicas do professor Allan Kardec. No quadro 1, temos o livro Céu e o Inferno de Allan Kardec, artigo 10º, do Código Penal da Vida Futura. Então vamos à leitura. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos. Nós já apresentamos em alguns estudos este artigo 10º do Código Penal da Vida Futura, em que as consequências das nossas imperfeições geram sofrimentos e, uma vez que nós vivemos as nossas imperfeições e acreditamos, banalizamos que elas não existem, nós vamos vivendo uma encarnação com os velhos comportamentos transgressores das leis divinas, das leis de Deus. E Acilino viveu estas imperfeições que nasceram do seu próprio espírito. Ele negou a correção a fim de que ele pudesse entender que os valores sagrados das faculdades mediúnicas não podem estar a serviço de interesses do mundo transitório. Então, amigos, o Acilino, com as suas imperfeições, ele não quis, não tinha a intenção de perceber tais imperfeições que nasceram de ideias de compensações materiais através das faculdades mediúnicas. Então, estas ideias, uma vez que eu não consigo discernir, refletir se estas ideias estão em sintonias com as leis divinas, ajustadas com as leis de Deus, eu nego o discernimento, eu nego a razão em Cristo, porque eu tenho as minhas imperfeições como orientação. Isto é perigoso. Tais atitudes em nós configuram enfermidades mentais. As minhas imperfeições não podem determinar os meus destinos, as minhas programações. O Acilino aceitou esta ideia de compensar financeiramente através das suas ocupações mediúnicas. Então, ele queria esta compensação, desenvolver a mediunidade com propósitos financeiros. É uma grande imperfeição e ela está no seu psiquismo, nas suas ideias, nos seus conceitos, definições de vida. E como superar tudo isso? Através da reforma interior, reforma íntima, mudar para melhor. Então eu não posso banalizar estas imperfeições que existem em meu espírito. Eu preciso desenvolver valores em Cristo, valor na luz. Então vamos para o quadro 2, Livro dos Espíritos, questão 922. Esta questão do Livro dos Espíritos, questão 922, ela é importantíssima porque ela orienta como devemos proceder nesta vida material, nesta vida carnal. E se o Acilino observasse
a questão 922 do Livro dos Espíritos, Acilino, naquela oportunidade, ele teria uma fonte segura de como agir na vida. Então vamos para a questão 922. Pergunta de Allan Kardec. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Finalizamos, amigos, e percebemos aqui que Allan Kardec, ao perguntar, e a resposta do Espírito Superior esclarece que, com relação à vida material, que é uma busca da felicidade, a pergunta é essa, a felicidade comum para os homens, com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, irmãos, temos aqui a orientação superior para o Acilino e para todos nós. Se buscamos a sobrevivência, que é justo, devemos ter como meta a posse do necessário. Além disso, do necessário, podemos comprometer a nossa vida, podemos dar muita atenção, se ocupar com o mundo transitório, esquecendo o espírito que sou, a minha espiritualidade. Então, Acilino negou esta orientação, a posse do necessário. E a resposta continua. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Acilino, naquela encarnação, ele negou essa vida moral e a consciência tranquila, já que se ele ganha dinheiro com as faculdades mediúnicas, que tranquilidade ele tem em sua consciência? E ele negou a fé no futuro, a fé na vida espiritual. Ele negou o eterno. Então, irmãos, vamos viver com o necessário, vamos ter uma vida moral com a consciência tranquila e pensando na vida espiritual, fé no futuro. Então vamos para o quadro 3, que traz aí o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Encontra-se no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 36. Jesus assim determinou: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Finalizamos, amigos, eu vou repetir. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, amigos, Acilino e todos nós perdemos a nossa alma quando o nosso egoísmo prevalece. Perdemos o nosso espírito quando o orgulho, as nossas vaidades, as nossas ideias nocivas, venenosas, prevalecem sobre as ideias luminosas do Evangelho do Senhor Jesus. O Mestre, a orientar a humanidade que devemos não perder a nossa alma por questões transitórias, o Mestre sabia que estava dizendo. O nosso Senhor Jesus tem a certeza das verdades eternas, das quais ele representa. Então, irmãos, diante dos ganhos do mundo, vamos buscar o necessário para que a nossa alma possa prevalecer, realçar diante de nós mesmos. É isso, irmão. Fiquem na paz. Encerramos mais um estudo, amigos dos estudos do livro Os Mensageiros. Hoje nós estudamos o capítulo 8º. Então vamos encerrar com a nossa oração. Mestre amado Jesus, agradecemos por este encontro, que tua paz, que tua presença possa ser sentida por cada um de nós. Nos envolva, Mestre,
nos envolva com teu heroísmo, com a tua esperança. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus.